Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio, e baseado no meu livro, toda semana aqui nesse canal analisamos um assunto bíblico com profundidade. O tema de hoje é a construção do mito Jesus. Mas antes de entrarmos no assunto, não se esqueça de dar o joinha aí no nosso vídeo. Estoure esse like aí para nós. Se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe e não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Se você desejar adquirir meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquiri-lo. E se você quiser assistir os outros vídeos da série que nós já fizemos, eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode assisti-los. As pessoas em geral, quando querem saber sobre a vida de Jesus, de certa forma ficam limitadas a usar os 4 evangelhos que estão na Bíblia. No caso, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Contudo, esses não são relatos de testemunhas imparciais, um registro histórico isento, feito por pessoas neutras. Não, longe disso. São relatos feitos por pessoas envolvidas com a causa cristã, né? Pessoas que, na realidade, estavam defendendo as suas crenças e não fazendo um relato histórico desinteressado da causa. Portanto, não podemos deixar de mencionar que são relatos tendenciosos, uma verdadeira propaganda da fé. Além disso, são livros escritos décadas depois dos acontecimentos por escritores que apenas ouviram as histórias de Jesus, pela tradição oral. Histórias que foram, com certeza, alteradas, aumentadas ou até mesmo inventadas com o passar do tempo. Há muitas contradições nessas histórias, e os próprios escritores dos evangelhos fizeram muitas mudanças. E hoje nós vamos analisar algumas dessas mudanças e vamos analisar nesses 4 evangelhos que estão nas Bíblias atuais, que mesmo nesses evangelhos, que como já disse em outros vídeos, são uma pequena amostra da quantidade de relatos que existiam nos primeiros 300 anos do cristianismo, mesmo nesses evangelhos que foram filtrados, escolhidos a dedo, foram passados por uma peneira teológica, mesmo assim nós vamos notar aqui nessa consideração a construção do mito Jesus. Nós vamos começar analisando do evangelho considerado mais antigo, que é o evangelho de Marcos, e depois vamos analisar os evangelhos de Mateus, de Lucas e finalmente o de João, que foi considerado o último dos 4 a ser escrito. O próprio Jesus Cristo não escreveu uma linha sequer sobre sua vida, sobre seus ensinos. Tarefa que supostamente foi assumida pelos seus discípulos. Entretanto, os primeiros discípulos é pouco provável que eles fossem alfabetizados, devido ao elevado índice de analfabetismo que existia no primeiro século, em especial no Império Romano. Para se ter uma ideia, nos grandes centros como Roma e Atenas, o nível de alfabetização chegava a míseros 5%. Agora imagine numa província distante como da Galileia, uma província com menos importância, e uma província onde a maioria da população eram camponeses, pessoas pobres, simples e humildes. Então, logicamente, os discípulos de Jesus eram pessoas que tinham pouquíssima instrução. A própria Bíblia, ela reconhece isso nesses evangelhos que temos hoje, nas Bíblias atuais. A Bíblia, em diversos relatos, ela menciona que os apóstolos eram pessoas simples, comuns, eram pessoas indoutas, pessoas que não tinham instrução e nem estudo. Então, dificilmente um discípulo de Jesus, aqueles pescadores lá da Galileia, dificilmente teriam condições de escrever em grego. Como eram judeus da Galileia, como o próprio Jesus, eles falavam a língua aramaica, porque ali na região, na época, era o aramaico. Portanto, é pouco provável que os primeiros discípulos de Jesus tivessem algum conhecimento do grego. Se tivesse, seria um conhecimento extremamente grosseiro, visto que eles passavam a maior parte de sua vida conversando também com outros camponeses analfabetos falantes de aramaico,
trabalhando ali diariamente com essas pessoas. Então, os discípulos de Jesus não poderiam ser os escritores dos evangelhos, porque os evangelhos foram escritos em grego, né? E, obviamente, por cristãos que tinham uma certa educação e eram capazes não só de falar, mas também de escrever em grego, porque é uma grande diferença entre falar uma língua e conseguir escrever, e ainda mais escrever de maneira correta, né, de maneira coerente. Na época, muitas pessoas, às vezes, até falavam, né, o grego, mas escrever já era um privilégio para pouquíssimas pessoas. Pessoas da alta nobreza, os escribas, né, pessoas ali mais ricas. Né. Os pobres, dificilmente nós encontraríamos pessoas ali que tinham condições de falar o grego. E ainda mais escrever. Né. E ainda mais escrever relatos complexos. Porque os manuscritos antigos em grego que temos no Novo Testamento são escritos, apesar de não serem uma obra-prima, né, da língua grega, eles contam histórias, né, interessantes, eles têm ali uma certa coerência, né, constroem uma certa narrativa, coisa que pastores e pescadores e pessoas pobres comuns do interior da Galiléia no primeiro século jamais teriam condições de escrever. A única maneira de se copiar um livro na época era à mão, um trabalho detalhado, um trabalho demorado, né, que não podia ser feito por pessoas simples e sem estudo. Tinha que ser feito por escribas profissionais. E na época, um escriba era uma pessoa muito procurada pelos reis, pela nobreza, para usar os seus talentos. Era um talento raro e um talento muito bem remunerado. Então, quem quer que fosse os autores, né, dos evangelhos lá naquela época, eram cristãos, mas cristãos de uma época posterior, de décadas depois dos acontecimentos. Pois, como sabemos, na época de Jesus, os discípulos eram pessoas simples, pessoas comuns, incapazes de escrever esses textos bíblicos, né? A própria Bíblia deixa claro, por exemplo, em Mateus 4,18, Lucas 5, 4 a 7, se você quiser, inclusive, conferir na sua própria Bíblia, o próprio relato dos evangelhos que estão em nossas Bíblias atuais, deixam claro que os seguidores de Jesus eram pessoas rústicas e simples, né? Camponeses da classe baixa da Galiléia rural. Então, com certeza, eram pessoas pouco instruídas. Inclusive, dois deles, Pedro e João, são chamados claramente em Atos 4,13, você pode conferir isso na sua Bíblia, chamados de pessoas sem instrução. O relato diz assim: ora, quando observaram a franqueza de Pedro e João e perceberam que eles eram homens indoutos e comuns, ficaram admirados. Quer dizer, essa palavra indoutos, né, e comuns, né, revela justamente que eles eram pessoas sem instrução, né, pessoas analfabetas, né, não teriam condições nenhuma de escrever, ainda mais em grego. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1, 27, indicou que a congregação que estava lá em Corinto era formada em sua maioria por pessoas sem estudo, consideradas tolas e fracas pelos padrões, né, da época, os padrões humanos. Pode observar aí, está em 1 Coríntios 1, 27. Então, o máximo que esses primeiros discípulos de Jesus podiam fazer era passar de maneira oral algumas coisas que possivelmente podem ter visto Jesus dizer ou fazer. Mas, como diz o ditado, né, a cada ponto aumenta um conto, né? Então, essa transmissão oral que foi feita, né, através dos tempos, através de décadas, com certeza foi aumentando e acrescentando novos pormenores aos acontecimentos, dando aí contornos épicos e lendários, né, a essa história. Imagina uma transmissão oral de 40 anos. Né? Então, as testemunhas oculares, aqueles que possivelmente podem ter visto alguma coisa, já estavam todas mortas. Né? Então, o que circulava ali entre as comunidades cristãs da época era um registro possivelmente muito distorcido, né? E um registro lendário e épico dos acontecimentos que realmente tinham ocorrido lá há décadas atrás. Né? Os primeiros escritos cristãos foram as cartas de Paulo. Elas foram escritas muito antes de qualquer registro biográfico sobre Jesus.
Aparentemente, o suposto apóstolo Paulo era um homem mais instruído, porque segundo o relato bíblico, em Atos 22, 3, ali diz que ele era, né, instruído no rigor da lei. Ele era um fariseu instruído no rigor da lei e instruído por um instrutor muito famoso da época chamado Gamaliel. E a existência desse Gamaliel, como um respeitado e influente Rabã, que é um título superior a rabino, né, é confirmado pela Mixena, que diz a seu respeito, né, no Sotá 9,15, lá diz assim, ó, quando Rabã Gamaliel, o velho, faleceu, cessou a glória da Torá e pereceram a pureza e a santidade. Então a gente vê que realmente existiu, né, esse líder judeu chamado Gamaliel, e segundo o relato bíblico, possivelmente foi ele que instruiu o apóstolo Paulo. Bom, isso possivelmente, né? Porque a gente não sabe, talvez os cristãos da época, né, usaram esse personagem real para dar força ao relato lendário, dizendo que Paulo tinha sido instruído por ele. Mas vamos supor, né, que realmente Paulo foi instruído por Gamaliel. Então, se ele foi instruído, ele teria condições de escrever sobre a vida de Jesus. Mas, por incrível que pareça, ele se limitou apenas a redigir algumas cartas endereçadas ali a certas comunidades cristãs da época. Ele não escreve nada sobre um registro biográfico de Jesus. E nem mesmo cita nenhum registro biográfico em suas cartas, provando que na época não existia registros biográficos da vida de Jesus. Porque se existisse, provavelmente Paulo citaria em suas cartas, e citaria muitas vezes, né? Então, é interessante também notarmos que Paulo, ele nunca conheceu pessoalmente Jesus. Segundo a lenda bíblica, a conversão de Paulo ocorreu, se você olhar em Atos 9, 3 a 18, anos depois da morte de Jesus, através de uma suposta visão, né, que Paulo teve. Então, assim, se formos considerar isso como uma história real, Paulo não era uma testemunha ocular dos acontecimentos que envolveram a vida de Jesus. Diversas cartas foram escritas entre comunidades cristãs na época, sendo que várias delas, inclusive, se perderam com o tempo e não chegaram até nós, como comprova a própria Bíblia. Se você pegar o livro de Colossenses 4,16, lá fala, né, o seguinte: e quando esta carta tiver sido lida entre vós, providenciai para que seja também lida na congregação dos laodicenses, e para que leiais também a de Laodiceia. Olha, então nós observamos nesse texto aqui que várias cartas circulavam, e aqui é citada também uma carta chamada Carta aos Laodicenses, né? Carta de Laodiceia. Né? E essa carta, como sabemos, não existe nas Bíblias atuais. Né? Existem outras cartas, né? Cartas a outras cidades, como Colossenses, Filipenses, né? Efésios, Corinto, que eram, né, às vezes cidades ou às vezes regiões da época. Mas essa carta a Laodiceia provavelmente era uma carta que foi escrita na época, mas que se perdeu com o tempo e hoje não se encontra nas Bíblias atuais. Né? Inclusive, muitos religiosos falam, mas a gente pode ter certeza que as principais, né, estão aí, foram preservadas, que essas cartas não tinham nada de interessante, ou não iam dizer nada de novo, eram as mesmas coisas. Então, quer dizer, eles tentam, né, dar uma desculpa aí, falar que isso aí não é importante, que tal. Mas veja bem, né? Se aqui fala de uma carta que se perdeu, provavelmente muitas outras se perderam. Né? E eu pergunto a vocês, né? Quem garante o que estaria escrito nessas cartas? Talvez nessas cartas podem ter sido escrito coisas totalmente diferentes, coisas que talvez iam abrir nosso campo de visão sobre o conceito da época daquelas comunidades. Né? Mas, como eu já disse até em vídeos anteriores, grande parte dos escritos dos cristãos do primeiro século, do primeiro, segundo, terceiro século, dos primeiros 300 anos, né, dos cristãos, se perderam. Né? Então a gente tem assim sempre uma pequena amostra, né? É só a ponta do iceberg e uma pequena amostra que foi, né, meticulosamente escolhido, selecionado, filtrado, purificado, modificado. Né? Então realmente isso deixa muito nublado a visão, né,
da época. Nós que somos historiadores, a cada dia que a arqueologia descobre, né, um novo manuscrito, de um evangelho perdido, de uma carta como essa, que pode surgir uma hora ou outra, isso para nós é motivo de muita alegria, né? Porque isso vai nos dar mais matéria para analisarmos e abrir nosso campo de visão, né, das ideias da época, né? Mas a questão é que as que sobreviveram e que fazem parte da Bíblia, hoje, elas se concentram na construção da conduta e normas de relacionamento entre os cristãos, né? Como também alguns dogmas, algumas crenças ali que foram supostamente baseados nos ensinos de Jesus. Mas um relato biográfico contando a história de Jesus só começou a surgir uns 40 anos depois da sua morte. Provavelmente, alguma comunidade cristã ali sentiu a necessidade de colocar por escrito as lendas, os mitos que foram sendo passados oralmente durante mais de 40 anos. E com certeza, né, foi se acrescentado muita coisa, né, foi dando ali um contorno épico, mitológico. E aí eles pegaram esses relatos já bem aumentados e começaram a tentar colocar por escrito. Existe um consenso entre os historiadores de que o primeiro evangelho, o primeiro relato biográfico de Jesus foi o evangelho de Marcos, que provavelmente foi escrito depois da destruição de Jerusalém, em 70. Era comum da nossa era, né? Provavelmente entre 70 e 75 da nossa era. Como uma forma de homenagem, colocaram o nome Marcos, né? Aquele seguidor de Jesus. Mas é pouco provável que o próprio Marcos, que foi um contemporâneo de Jesus, tenha escrito esse relato, né? Provavelmente foram cristãos já posteriores, né, e que tinham condições de escrever um relato em grego, que começaram a tentar colocar por escrito uma biografia de Jesus. Mas aqui faz necessário uma ressalva, né? Nós não podemos saber exatamente a data que os evangelhos foram escritos. Por quê? Porque nós não temos nenhum original nas mãos para fazermos uma datação precisa, né? O melhor que nós temos são cópias de cópias de cópias que foram feitas durante séculos. E hoje, alguns manuscritos, nós temos assim, alguns fragmentos desses manuscritos mais antigos, dessas cópias mais antigas, né, que a gente pode fazer uma datação através de testes, né, testes radiométricos, testes de carbono 14, né, testes para avaliar, né, a idade desses manuscritos. Então, se a gente pegar esses alguns fragmentos de alguns manuscritos, a gente consegue, né, saber mais ou menos a data que foi escrito. Mas esses são, como já disse, cópias, não são originais, né? São cópias de cópias, talvez uma terceira, quarta, quinta cópia já. Então, para se ter uma ideia, o fragmento mais antigo, né, de um relato, né, do Novo Testamento, ele se chama P52. É um fragmento, um pequeno fragmento, que ele data de 125 de nossa era. Olha bem, 125 a 160, né? Provavelmente entre 125 e 160. Ele é do Evangelho de João, né? Ele é chamado P52 e, segundo testes, né, ele é mais ou menos entre 125 e 160. Olha bem, né? Já praticamente mais de 100 anos depois da morte de Jesus, da suposta morte de Jesus. Então, né, além de ser uma cópia, né, esse fragmento, a gente vê que ele tem quase um século, né, do fato propriamente dito. Esse é o mais antigo que existe. Né? Uma cópia, né, que data do ano de aproximadamente 125 a 160. Os outros fragmentos mais antigos já são do ano 180 e 200 de nossa era para frente. Já quase 200 anos depois da morte de Jesus. Então, por esse fato, não podemos cravar categoricamente as datas exatas que os originais foram escritos. Porque o que nós temos são cópias. Então a gente pode saber mais ou menos a data que a cópia foi feita, mas o original a gente não tem como saber. E isso a gente tem que deixar bem claro, né? Mas, fazendo uma análise de outros detalhes, a gente pode chegar a essa conclusão, né, de maneira até
com firmeza de que o Evangelho de Marcos, o original, foi escrito entre 70 e 75. Porque existem alguns indícios muito fortes de que realmente foram escritos nessa época. O de Marcos de 70 e 75, e os de Mateus e Lucas entre 80 e 85, e o de João depois de 90 de nossa era. Nós podemos chegar a essa conclusão, até um consenso entre os estudiosos, de que realmente são essas datas, por alguns motivos, e eu vou explicar eles para vocês. Primeiro, nas cartas de Paulo, como eu já até disse aqui nesse vídeo, não existe nenhuma menção de qualquer evangelho, nem mesmo um indício de que havia algum evangelho circulando entre as comunidades cristãs ali na época. Se existisse um evangelho, na época, né, seria muito estranho Paulo nem sequer fazer uma menção desse evangelho, né, desse relato biográfico. Então, baseado nisso, é muito provável deduzir que os evangelhos foram escritos depois das cartas de Paulo, bem depois. E visto que as cartas de Paulo já foram escritas uns 20 anos depois da suposta data da morte de Jesus, então os evangelhos foram depois disso ainda, mais de 20, né? Então, por isso a gente já joga aí uns 40 anos. Um segundo motivo é que os escritores dos evangelhos, eles tinham informações de certos acontecimentos históricos, inclusive sobre a destruição de Jerusalém no ano 70, né, que você pode até analisar no Evangelho de Marcos, capítulo 13, Lucas, capítulo 21. Né? Então eles têm ali certas informações desse acontecimento. Então isso é uma forte prova de que foi escrito depois, né? Que se eles tinham certas informações da destruição de Jerusalém, quer dizer que essa destruição já tinha ocorrido. Se ela ocorreu em 70, então provavelmente esse registro foi escrito depois da destruição de Jerusalém. Um outro indício, um terceiro indício interessante sobre esse assunto, é que se analisarmos os evangelhos separadamente, parece, você vai perceber, se você ler um, depois ler o outro, que Mateus e Lucas usaram Marcos como fonte. Porque a esmagadora maioria do conteúdo do Evangelho de Marcos se encontra em Mateus e Lucas. Inclusive alguns aumentados. Né? Então Marcos é um evangelho menor, é um evangelho mais direto, enquanto Lucas e Mateus se alongam mais, né? Naqueles mesmos relatos, incluem outros relatos. Né? Então, até mesmo do ponto de vista teológico sobre Jesus, no Evangelho de Marcos, a visão teológica sobre Jesus é mais simples. Já em Mateus e Lucas, Jesus vai ganhando contornos mais épicos. Então, se Marcos foi escrito em 70, né, obviamente Lucas e Mateus foram escritos depois. Né? Depois, porque a gente percebe claramente que tanto Mateus e Lucas basearam muito em Marcos. Né? E visto que Marcos é mais simples, e Mateus e Lucas já foram aumentando mais a história, então a gente percebe que eles foram escritos depois. Então, Marcos, se foi em 70, né, Mateus e Lucas, a gente já joga aí mais uns 10 anos, né, no mínimo 80, 85, nossa era. Um quarto indício interessante é que, como eu já disse também em partes aqui desse vídeo, os primeiros discípulos eram analfabetos e dificilmente conseguiriam escrever, né, em sua língua, que é o aramaico, muito menos no grego, que era um estilo ainda muito mais sofisticado. Né? E os manuscritos dos evangelhos são em grego. Né? Então, o mais provável realmente é que depois da destruição de Jerusalém, em 70 pelos romanos, é que os cristãos viram a necessidade de colocar por escrito todas aquelas histórias que circulavam oralmente ali, né, para que elas não se perdessem. E se nós observarmos os 4 evangelhos com atenção, e fizermos uma comparação, né, nós notaremos ali essa gradual construção do mito Jesus, que ele começa lá em Marcos como um humilde pregador galileu e se transforma já no Evangelho de João no Deus encarnado. Nós vamos perceber esta construção. Nós vamos fazer uma análise aqui de alguns pontos desses 4 evangelhos e você vai percebendo, você vai analisar na sua própria Bíblia, você vai perceber a gradual construção, que começa em Marcos com Jesus mais simples, em Mateus e Lucas ele vai ficando mais sofisticado, até que em João ele recebe o status de Deus encarnado. Se você observar o Evangelho de Marcos, você vai notar
várias coisas interessantes nele. Primeiro, que ele é menor e o mais simples dos 4 evangelhos. Você pode ler todos separadamente, você vai perceber isso. Ele já começa no batismo de Jesus, né? E deixa de relatar todos aqueles acontecimentos que nos outros evangelhos aconteceram antes do batismo de Jesus. Por exemplo, o nascimento milagroso, Jesus nasceu de uma virgem, o infanticídio, que o Herodes mandou matar as criancinhas e tudo. Então isso aí não existe no relato de Marcos. Além disso, no relato de Marcos, não há aquele esforço, né, para tentar harmonizar tudo que acontece com Jesus com escritos do Velho Testamento, das Escrituras Hebraicas, profecias das Escrituras Hebraicas. Porque em Mateus e Lucas a gente nota um esforço enorme, uma ênfase muito grande em tentar, né, adaptar as profecias do Velho Testamento às coisas que acontecem na vida de Jesus. Mas em Marcos a gente já nota que não há essa ênfase. Tirando ali uma única tentativa de adaptar uma profecia do Velho Testamento que se encontra no início do Evangelho, né, que é uma combinação de Isaías 43 com Malaquias 3:1, mas que é também um trecho que se refere a João Batista, né, que não tem nada a ver com Jesus, se refere a João. Tirando essa parte, né, a gente nota que não há essa ênfase em tentar adaptar as profecias do Velho Testamento a Jesus. Além disso, no Evangelho de Marcos, os milagres eles não são tão complexos como são relatados, por exemplo, no Evangelho de João, que foi escrito bem depois, né? No Evangelho de João, por exemplo, Jesus chega a ressuscitar um homem que estava morto há 4 dias. Né? Você vê que é uma coisa bem difícil de se conceber, né? Uma pessoa já morta há 4 dias. Então, e muitos outros milagres são relatados em João, e alguns até em Mateus e em Lucas, a gente percebe que os milagres são mais elaborados. Então a gente já começa a perceber a construção desse mito. Nos primeiros relatos biográficos, os milagres mais simples, né, que por exemplo em Marcos, né, milagres mais simples, Mateus e Lucas eles vão criando uma sofisticação maior, até que chega em João e já toma aquele conceito, né, todo espetacular, né, milagres impressionantes, né, milagres que causavam ali, deixavam as multidões atônitas, né, com a complexidade dos milagres. Né? Então a gente percebe isso. Leia aí Marcos, depois leia Mateus e Lucas e depois leia João e perceba a diferença dos milagres. A complexidade como é muito maior em João. Você nota isso. Né? Outra coisa que você nota também, que no Evangelho de Marcos, como eu já disse, Jesus não foi concebido pelo Espírito Santo, porque não há nem relato sobre isso, dele nascer de virgem e tal. Jesus já chega no batismo. Então, deixa bem claro em Marcos 1:10, né, que ali no batismo é que Jesus é escolhido. Então, Jesus é um homem comum e que Deus resolve escolher ele ali no batismo. Fala assim, este é meu filho, o amado é quem tem aprovado. Então, daquele tempo em diante, é que Jesus começa a realizar milagres e fazer todas as obras espetaculares. Né? Então, Jesus, ele simplesmente é um profeta que foi escolhido por Deus ali no batismo, e a partir dali ele começa a fazer as suas obras poderosas. No Evangelho de Marcos, Jesus não fala muito de si mesmo. Né? Você percebe da narrativa que ele fala principalmente sobre Deus, sobre o reino que estava se aproximando, sobre a necessidade das pessoas de se preparar para esse acontecimento. Né? Quando ele se refere a si mesmo como filho do homem, ele sempre faz isso de forma oblíqua, quer dizer, ele nunca diz diretamente, né? Eu sou o filho do homem. Ele sempre fala assim, o filho do homem, não sei o quê, o filho do homem. Ele nunca fala, eu sou o filho do homem. Né? E ele só afirma ser o Messias, que é o governante ungido do futuro reino, quando ele está sob juramento pelo sumo sacerdote, em Marcos 14, 61 e 62. Embora no Evangelho de Marcos Jesus seja reconhecido como Filho de Deus, como em Marcos 1:11, 9:7 e 15:39, esse não é o seu título preferido no Evangelho de Marcos. Né? E ele só o reconhece com relutância. Se você olhar lá em Marcos 14:62, ele fica relutante. Sabe? Ele nunca se refere a si mesmo como um ser divino que existia anteriormente e que era igual a Deus. Né? Não, longe disso. Para o escritor
do Evangelho de Marcos, ele não é Deus, né? Ele não alega isso, né? Então, é muito diferente, por exemplo, do Evangelho de João, que já fala claramente, né, que Jesus é o próprio Deus encarnado, né? Além disso, no Evangelho de Marcos, Jesus é condenado, escarnecido, agredido, ridicularizado por todos, mas fica em silêncio até o fim, como se ele estivesse assim, em choque, né? Não fala nada, ele está meio, parece, né, apavorado, perdido naqueles acontecimentos ali, né? E quando ele fala, ele solta aquele grito infeliz, né? Fazendo uma referência ao Salmo 22, que é o lamento de um judeu sofredor, né? Que está lá escrito no Salmo. Aí ele, quando fala uma coisa, é um grito infeliz, né? Repercutir no Salmo 22, onde ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? Então, a gente percebe que Jesus está ali num desespero, numa angústia, né? Mergulhado ali, né? Naquele sentimento de esquecimento da parte de Deus, né? Numa agonia, sem saber direito, né? Por que ele tem que morrer. Então, ele, diante de toda essa situação, ele ali, a única coisa que ele fala no final é isso, né? Passa todo o sofrimento calado e no final ele fala essa frase triste, né? Deus meu, por que me abandonaste? Já no Evangelho de Mateus e Lucas, nós já percebemos uma evolução nessa construção do mito Jesus. Apesar de Mateus e Lucas terem se baseado no Evangelho de Marcos, nós notamos vários acréscimos e já percebemos um Jesus diferente. Por exemplo, no Evangelho de Mateus e Lucas, Jesus já é uma pessoa mais serena, mais tranquila, né? Uma pessoa que está totalmente no comando da situação, né? Diferente de Marcos, um Jesus mais irritado, né? Um Jesus mais irado, né? Facinho, ele perde a paciência. Já em Mateus e Marcos não, ele já é mais tranquilo, né? Quando ele passa por todos os acontecimentos que levam à morte dele, em Marcos, como eu disse, ele fica em silêncio, né? Meio perdido, não fala nada, né? Já em Lucas, ele já não está como em Marcos, né? Totalmente em silêncio e só fala no final aquela frase, Deus meu, por que me abandonaste? Pelo contrário, quando ele segue para a morte, ele conversa com as mulheres que choram, né? Pelo que está acontecendo, né? Ele, quando é pregado na cruz, ele faz uma prece pedindo a Deus que perdoasse aquelas pessoas, né? Ele conversa com um dos homens que está crucificado lá com ele, né? Troca uma ideia com ele lá, entendeu? Parece que ele está no comando da situação, está tranquilo, né? Ele está de boa, está sabendo tudo que vai acontecer, né? Ele está ali plenamente consciente do que tem que acontecer, né? E em vez de dar o grito lá de Marcos, Deus meu, por que me abandonaste? Aquele grito triste, exprimindo aquela sensação de abandono, né? E já em Lucas não, já em Lucas ele fala, Pai, em tuas mãos entregue meu espírito. São as últimas palavras de Jesus, quer dizer, mostrando que ele está totalmente ciente, né, de que aquilo era realmente necessário acontecer, né? Diferente de Marcos, em Mateus e Lucas, Jesus é concebido por uma intervenção direta do Espírito Santo, né? Ali ele é realmente o Filho de Deus desde a concepção, né? Nascendo de uma virgem, né? Então você vê que já há uma evolução, né? Lá em Marcos não, lá no Marcos é no batismo que Deus escolhe ele para ser profeta dele, para falar, para pregar. Já em Mateus e Lucas, né? Não, já é desde o nascimento, né? Nasceu de uma virgem, é o Filho de Deus, né? Desde que ele foi concebido. Observamos nessa análise também que no Evangelho de Mateus e Lucas, eles usam muito o Evangelho de Marcos como base, mas eles realmente dão um contorno bem maior, né? Eles dão um contorno épico, né? Bem maior a Jesus. Se nós analisarmos alguns relatos que estão em Marcos e que Mateus e Lucas também contam, né? Eles pegam Marcos como base, nós vamos ver que o relato ele é aumentado, né? E muito. Por exemplo, eu vou dar aqui 2 exemplos, né, de como a história original contada em Marcos foi recontada de forma exagerada em Mateus e em Lucas. Por exemplo, abra sua Bíblia em Marcos 5, 1 a 3.
ali relata que no país dos Gedarenos, Jesus cura um homem possuído. Pode olhar aí, Marcos. Marcos 5, 1 a 3. Ele cura um homem que estava possuído. Já em Mateus 8, 28, conta essa mesma história, né? Repete o episódio, mas afirma que ele curou 2 homens. Ó, já aumentou, tá vendo? A cada conto aumenta um ponto, né? Em Marcos 10, 46 e 47, relata, pode observar aí, leia na sua Bíblia, Marcos 10, 46 a 47, relata em Jericó que Jesus cura ali um cego. Entretanto, em Mateus 29 a 31, repete esse mesmo episódio, mas afirma que foram 2 cegos. Né? Então a gente já percebe aí, né, que, visto que Marcos foi escrito primeiro, né, e visto que Mateus e Lucas usaram Marcos como fonte, ao contar a história novamente, já foi ganhando contornos épicos, já foi aumentando a história, né, para dar assim, né, mais aquela aparência, né, de uma coisa mais grandiosa, né? Então, nos próprios evangelhos que temos aí, né, nas nossas Bíblias, nós percebemos, né, essa construção do mito Jesus, né? Como eu já disse, né, no Evangelho de Marcos, Jesus não nasce de virgem, né? Ele foi escolhido no batismo, é um homem comum que foi escolhido por Deus e fez algumas obras poderosas ali. Já no Evangelho de Mateus e Lucas, não. Aí ele já nasce, né, através do Espírito Santo, de uma virgem, de uma forma milagrosa, né? Os milagres eles já são maiores, né? Eles já fazem um esforço enorme para fazer com que as profecias do Velho Testamento se cumpram em Jesus, coisa que em Marcos a gente não vê, né? Como eu já disse também, nos acontecimentos da morte, Jesus está ali, não fala nada, fica perplexo, né, meio sem saber o que está acontecendo. Já em Mateus e Lucas ele está tranquilo, conversa com todo mundo, troca ideia, né? Então a gente já vai percebendo essa construção, né, que já vai sendo feita, né, do Evangelho de Marcos, né, de um simples homem comum que foi escolhido para ser profeta e fez obras poderosas em nome de Deus. Para Mateus e Marcos já é o próprio Filho de Deus desde que foi concebido, né, através até de um milagre, né, através de uma virgem. Os milagres são maiores, mais espetaculares. Então, tudo isso aí, né, nos mostra, a gente vai percebendo essa construção do mito Jesus. Agora, o Evangelho de João, que é o último, né, dos 4 a ser escrito, provavelmente por volta do ano 90, né, você já vê que já passaram-se décadas, né, do Evangelho de Marcos, né, da data que o Evangelho de Marcos foi escrito, que provavelmente o Evangelho de Marcos foi escrito depois do ano de 70, entre 70 e 75. Mateus e Lucas, 80 e 85. João já é lá para 95, 90, 95, talvez até 100 de nossa era. Então, ali a gente já percebe uma mudança maior ainda. O Evangelho de João, que provavelmente foi escrito uns 70, 80 anos após a morte de Jesus, ele, primeiro, não se preocupa com genealogias, igual nos outros evangelhos. Não diz que Jesus era o Filho de Deus ou que foi concebido por Espírito Santo. Não há referência nenhuma sobre isso, de nascimento de Jesus em Belém, menção da mãe dele ser virgem, das tentações no deserto, não fala nada, não prega sobre a vinda do reino, não fala nada sobre isso. Ele não conta uma parábola ou expulsa um demônio, não há registro de transfiguração, nem da ceia do Senhor, né? Jesus não passa por uma espécie de julgamento oficial perante o conselho judaico. Não existe uma tentativa de encaixá-lo nas profecias do Velho Testamento, como fizeram Marcos e Lucas, né? O último evangelho é totalmente diferente e ele vai muito além, né? João apresenta Jesus, um Jesus místico, né? Um sobre-humano, a própria encarnação de Deus na Terra. A origem dele remontando à origem do universo. Se você olhar as primeiras palavras do Evangelho de João, você nota isso, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele se fez carne e residiu entre nós, vimos a sua glória. Olha para você ver a mudança, né? Os milagres tomaram proporções nunca antes vistas, né? Jesus ressuscita Lázaro, que estava morto há 4 dias. Né? Jesus não prega sobre um futuro reino, a ênfase dele é em sua própria identidade, né? Porque ele sempre fica falando, né? Eu sou, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, né?
Eu sou aquele que pode garantir a vida. Eu sou o pão da vida. João 6,35. Eu sou aquele que traz esclarecimento. Eu sou a luz do mundo, né? João 9,5. É o único caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. É o único meio de salvação, né? Que ele fala, quem crê no Filho tem vida eterna, João 3,16. Ele é igual a Deus, né? Pois ele diz em João 10,30, né? Que eu e o Pai somos um. E os judeus entenderam muito bem, né, o que ele estava dizendo, porque imediatamente cataram as pedras para querer tacar nele, falando que era blasfêmia. Né? Ele chega até a tomar para si o nome de Deus, né, o nome que Deus usa, a expressão que Deus usa nas escrituras hebraicas, né, que é eu sou, em João 8,58. E ele ali não é simplesmente uma alegação de que ele era mais antigo que Abraão, que era considerado o pai dos judeus. Não, vai mais do que isso. Ele faz uma referência a Êxodo 3,14. Quando Moisés pergunta qual é o nome de Deus, aí Deus responde, eu sou. Eu sou. Então veja, então ele está, né, se identificando claramente como o próprio Deus. Então se a gente comparar com a simplicidade do Evangelho de Marcos, e depois, apesar do Evangelho de Mateus e Lucas, né, desenvolver um pouco mais essa questão da construção do mito de Jesus, no Evangelho de João, aí chega no ápice, né? A gente percebe ali uma teologia avançadíssima. Só que o problema é que Atos 4,13 diz que João era um homem iletrado, e era um homem comum, né? Então realmente seria impossível João escrever um evangelho de tal forma, né? De tal complexidade, com uma teologia tão avançada como essa. Então isso mostra que o Evangelho de João, provavelmente, foi de autoria de vários teólogos muito bem preparados, que já quase um século depois dos acontecimentos de Jesus, né, eles desenvolveram toda essa teologia avançada sobre Jesus. Nesse evangelho, Jesus tinha uma pré-existência no céu. Olha para você ver João 1,14, né? De modo que a palavra se tornou carne e residiu entre nós. Então veja, né? Jesus deixa de ser aquele filho de Deus e passa a ser o próprio Deus. Como eu já disse, João 1, né? A palavra era Deus. E também o evangelho coloca Jesus como o criador de tudo, porque fala em João 3, né? Todas as coisas vieram à existência por intermédio dele. Né? Então aí a gente percebe no Evangelho de João que Jesus é colocado no pedestal mais alto que possa existir. Né? Lá em Marcos, ele é um profeta, um homem comum, que no batismo foi escolhido por Deus para pregar sua mensagem. Deus deu a ele um poder para ele fazer certas obras poderosas. E apenas isso, né? E morre ali. Né? E ele, um Jesus mais irritado, mais humano, né? Quando ele vai ser morto, fica calado, não fala nada, né? Só no final que solta o grito desesperado, né? Deus meu, por que me abandonaste? Né? Já em Mateus e Lucas, ele já vai atingindo assim, uma teologia um pouco mais refinada, né? Que ele já é concebido pelo Espírito Santo, já tem um nascimento milagroso, já é o próprio Filho de Deus desde a concepção, né? Os milagres já vão ganhando contornos maiores. Mas é em João que a gente vê o ápice, né? Onde ele é colocado como o próprio Deus encarnado. Então, nessa simples leitura, né, dos evangelhos, a gente consegue perceber essa construção do mito Jesus. Portanto, diante desse estudo que nós fizemos aqui, né, a conclusão que nós chegamos é que, conforme os evangelhos mostram, aí, nós analisamos, à medida que o tempo passou e o cristianismo foi prosperando, obviamente o status de Jesus foi acompanhando esse progresso. Né? Então, à medida que o tempo foi passando, as pessoas foram dando um contorno mais épico, mais lendário às histórias de Jesus, e aí o status dele foi aumentando, foi crescendo, foi acompanhando. E os registros vão acompanhando justamente a construção desse mito. Né? Conforme já disse, em Marcos ele era apenas um homem profeta, né? Passa um tempo, ele já em Mateus e Lucas já é o Filho de Deus concebido pelo Espírito Santo, e finalmente em João ele é o próprio Deus. Né? Mas como existia já o Deus Pai,
aí eles criaram a doutrina da Trindade. É possível que Jesus nunca tenha ensinado que foi concebido pelo Espírito Santo ou que era o próprio Deus, mas naquela época é digno de nota que o imperador romano, como Augusto César, era considerado como filho de Deus, como um ser divino. Então, devido a isso, os cristãos com o tempo viram essa necessidade de elevar Jesus a uma posição semelhante. Então a gente percebe nessa simples leitura dos evangelhos que hoje existem a progressiva construção do mito Jesus, que foi ganhando forma através dos tempos. De um humilde pregador galileu que atraiu alguns discípulos por meio do seu carisma, seu discurso envolvente, que realizou algumas aparentes curas e pseudos milagres, divulgando uma mensagem apocalíptica de salvação, ele se transformou através dos tempos no próprio Deus encarnado. Bem, esse era o assunto que iríamos analisar hoje. Se você gostou, vou relembrar, não esqueça de dar o like aí no nosso vídeo, estoura esse vídeo de joinhas aí, porque através desse seu joinha é que o vídeo ele vai ter, né, uma maior visibilidade, as pessoas vão ter mais acesso a ele. E também não se esqueça de se inscrever em nosso canal, comente, compartilhe, né? E se você gostou do assunto e quiser saber mais detalhes, todos esses vídeos que nós estamos fazendo são baseados no meu livro. Inclusive, nós já fizemos mais de 20 vídeos. Eu até já comentei no início desse vídeo, deixei aqui os links na descrição. Estão aqui, se você quiser assistir os outros vídeos da série. E se você quiser aprofundar mais sobre esses assuntos, você pode adquirir o meu livro. Eu também estou deixando aqui na descrição desse vídeo os links onde você pode adquirir o meu livro. Ok? No mais, desejo uma boa semana a todos e até o nosso próximo vídeo.